Olá, pessoal. Vamos falar mais um pouco sobre por que a experiência com o milagre é algo simples, é algo normal, é algo óbvio. Por que a experiência de mudar de percepção, parar de sentir-se em um corpo e aceitar que existe, só se existe em eternidade, por que que realizar essa mudança, lembrar disso, é algo muito simples, é algo natural, né? Que é o que eu tenho falado nos últimos vídeos, assim, ó. Por que que isso é simples? Vamos conversar um pouco sobre isso através desse princípio hoje de um curso em milagres. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Então está sendo dito, o que traz os milagres, o que traz a mudança de percepção, né, na qual essa mudança é natural, é a oração. Mas a oração verdadeira, essa que nós compreendemos agora a partir da metafísica de um curso de milagres. Porque aquela oração que nós aprendemos antes no mundo, que é você ficar orando para algum agente externo e interpretando, né, essa coisa como se fosse algo separado de você, e você ora, pede alguma coisa para ela, essa é a falsa oração. Né? Essa oração, ela só reafirma as crenças. Porque quando eu estou aqui parado, mesmo que eu, né, faça uma oração fervorosa assim na minha mente, pensando em Deus, me comunicando com Deus, mas eu interpreto esse Deus como se fosse um agente distante de mim aqui, eu estou afirmando, eu sou um eu separado de Deus. Então, eu sou um eu formado por crenças. Essa oração no qual a gente interpreta Deus desse lugar é uma reafirmação das crenças. Por isso, isso é a falsa oração. Então, a oração que é o veículo dos milagres, que está sendo trazido nesse princípio, é a verdadeira oração, na qual se aceita que não há separação. Então, para isso, eu não preciso pensar, para isso, eu não preciso orar com Deus. Se Ele está me dizendo, orar para Deus, né, pedir alguma coisa para Deus, se Ele está me dizendo que a verdadeira oração é parar de ver-se separado de Deus, significa que eu simplesmente localizo um estado de ser e aceito que sou uma coisa só. Então, eu não peço nada para Deus, porque eu sou o que é Deus. Então, quando nós simplesmente treinamos essa identificação em ser a fonte, uma coisa só com a fonte, essa oração, sim, é a oração verdadeira, que é o veículo dos milagres, ou seja, que vai trazer os milagres, que vai revelar na consciência a experiência de que a vida não está dentro dos corpos. Que o milagre é isso, né? O milagre é parar de ver-se dentro das imagens, das formas e dos limites e reconhecer-se existindo apenas em eternidade. Então, essa mudança que é o milagre só acontece quando nós realmente oramos verdadeiramente. Então, quando nós nos identificamos com a fonte, sendo a fonte, significa que eu paro de conversar com um Deus externo, com um agente externo, que eu penso que vai trazer uma mudança para mim. E ao invés disso, eu passo a lembrar que sou uma unidade, sendo a existência. Essa oração, sim, traz a mudança de percepção, essa desidentificação com as ilusões. Por isso que é dito isso, ó, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. A extensão da fonte simplesmente reconhece-se sendo uma coisa só com a fonte, então isso é uma unidade. Não tem alguém conversando com alguém ou um eu pedindo alguma coisa para uma fonte lá pedindo ajuda. Entende? Ó? Essa é a diferença entre a oração verdadeira e a falsa oração na qual estamos acostumados na percepção. Então, a oração que traz o milagre, que faz com que ele seja natural, é essa verdadeira oração. Então, mais uma vez, por que que os milagres são naturais? Né? Os milagres são naturais, ou aprender a ver que não sou um universo de separação, um corpo perambulando para lá e para cá, aprender a ver que a existência não é isso, é natural, desde que a nossa oração seja uma oração verdadeira. E mais uma vez, o que é essa oração verdadeira? Ao invés de pedir algo para alguém, eu passo a ser, né? A lembrar que sou uma unidade, uma coisa só com a fonte. Através da oração, o amor, a totalidade é recebida.
e através dos milagres o amor é expressado. Então, ó, através da decisão de lembrar que eu sou uma unidade e mantenho o meu foco, a minha atenção, lembrando-se apenas disso, eu estou permitindo que a realidade seja o que ela é, se estendendo. Como essa permissão muda o sistema de pensamento, você não dá significado para as formas, para os limites, para os corpos. Então, não há mais uma confusão do que existe com essas coisas. E essa é a expressão do milagre. O milagre nada mais é do que essa desidentificação com o que não é. Mas é uma desidentificação que é óbvia, ela só é reconhecida, porque na verdade a existência nunca se transformou no que foi inventado. Nada real pode ser ameaçado. Então, através da oração, através da decisão de colocarmos a atenção em ser, ao invés de pedir alguma coisa para um agente externo, né? Na decisão de ser, a totalidade é recebida, o amor é recebido. Através dos milagres, o amor é expressado. Na decisão de ser, o sistema de pensamento naturalmente retira o significado das percepções, dos corpos, e a experiência de que a existência nunca esteve dentro disso, ela simplesmente se torna óbvia, porque nada real pode ser ameaçado. Então, é muito importante compreender, né, que o milagre, a experiência de mudança de percepção, se torna natural desde que nós compreendamos a oração desse lugar. Agora, enquanto você ficar, quando você vai aí conversar ou fazer as lições, ou você vai orar assim, ó, se você fica pensando em um Deus externo, essa é a falsa oração. Ela está simplesmente reafirmando crença na rejeição, crença na falta, que são todas as coisas que a gente não quer experimentar os efeitos, né? Então, e aí, nós podemos falar a partir disso sobre como a lição 113, que é mais uma lição de revisão, nos convida para essa experiência natural dos milagres, da mudança de percepção, né? A lição 113 revisa essas duas lições, 95. Eu sou um único ser unido ao meu Criador. Olha só, eu estou praticando a verdadeira oração ao assumir isso. Eu não preciso ficar afirmando eu sou um único ser. Ficar afirmando ainda é a falsa oração. É preciso reconhecer a experiência interna, né? A atenção volta-se para o imutável e aceita que é apenas essa imutabilidade. Se eu sou uma coisa só, em si mesmo, apenas existindo, e isso é uma abstração, é uma ausência de limites, eu não estou pedindo algo para ninguém. Eu sou um único ser, unido ao meu Criador. Se eu sou uma coisa só com o Criador, eu não tenho que pedir nada para ele. Entende, ó? O reconhecimento dessa experiência que é uma coisa só é a verdadeira oração. É isso que vai trazer os milagres. É isso que traz a desidentificação com as vontades das crenças e essas percepções equivocadas aqui que, né, são encenadas em um corpo. A serenidade e a paz perfeita são minhas, porque eu sou um ser completamente íntegro, em unidade com toda a criação e com Deus. Então, se nós voltarmos a nossa atenção para a imutabilidade aqui, eu não estou pedindo nada para Deus, eu simplesmente estou usando a minha atenção e mantendo a minha atenção nessa continuidade, nisso que simplesmente é e continua. Ao fazer isso, a salvação vem do meu único ser. Ao manter a atenção nessa oração verdadeira, nós compreendemos que o que antes eram as percepções equivocadas são apenas ilusões. Olha o milagre aí. Olha a mudança que aconteceu no sistema de pensamento. Do meu único ser, ou seja, da minha decisão de manter a atenção no que é imutável, cujo conhecimento permanece ainda dentro da minha mente, ó, permanece dentro da minha mente, do estado de ser. Então, como é que eu preciso ficar pedindo alguma coisa para fora, sendo que ele está me dizendo que eu sou já isso? Então, a verdadeira oração nada mais é do que esse reconhecimento do que já sou em totalidade. Então, de dentro dessa atenção voltada para o imutável, do meu único ser, cujo conhecimento permanece ainda dentro da minha mente, eu vejo o plano perfeito de Deus para a minha salvação perfeitamente cumprido. Ou seja, se compreende que eu sou a experiência que é imutável,
Como isso é uma coisa que é imutável, isso nunca entrou ali naquela percepção de um corpo que se sentia rejeitável, que pensa que passou por traumas, né? Que acha que tem medo disso, que acha que tem medo daquilo, essas falações das crenças. Então, ó, olha o poder de usar corretamente a nossa atenção. Simplesmente quando colocamos a atenção no imutável, estamos mantendo a atenção no único ser. Eu não estou pedindo nada ou esperando nada. Pelo contrário, eu estou sendo a experiência de imutabilidade. Ao relembrar isso, eu estou assumindo, eu sou o único ser unido ao meu Criador. A partir dessa identificação, se vê com clareza que o que não é, não é. Um corpo que antes parecia conter a vida e que parecia ser regido e controlado por uma falação na cabeça, que fazia com que a gente atuasse, né? Esse corpo atuasse, passando uma autoimagem diferente para cada ambiente, né? Essa fragmentação do ser, né? Nós vamos ver que isso é a ilusão, simplesmente por termos colocado a nossa atenção no imutável. Essa é a verdadeira oração. Os milagres são naturais, desde que nós mantenhamos a nossa oração nesse lugar. Enquanto nós não compreendermos essa experiência verdadeira do que é o orar, que é simplesmente relembrar-se sendo, o milagre não é visto como natural. Então lembra disso. Se eu estou me relacionando com essa metafísica de um curso de milagres e ainda penso que a experiência com esse percurso é algo complicado ou difícil, é porque eu ainda não compreendi o significado verdadeiro de oração. Então é muito importante que isso fique compreendido. Inclusive, agora, no dia 1º de maio, nós vamos iniciar uma nova sequência de estudos falando sobre essa oração verdadeira, que é uma parte ali do livro, né, da Metafísica de um Curso em Milagres, que fala sobre essa oração verdadeira e sobre essa mudança de oração. Quem quiser participar, é só procurar alguém ali nos grupos de WhatsApp, né, ou eu, ou a Marília principalmente, que aí a gente passa mais informações sobre essa participação. Então é isso, pessoal. Nos encontramos no próximo vídeo.